Legal. Vamos dar continuidade, nós estamos ainda falando sobre a Trindade, que é algo que nós temos que prestar atenção, nós temos que valorizar, porque, como nós vimos no finalzinho da última aula, existem várias heresias que vêm de pouco em pouco infiltrando as doutrinas da igreja. E de pouco em pouco vem trazendo aspectos que parecem ser a verdade, mas não são verdade. E eu mostrei para você aqui a verdade com relação a essas heresias. Deus é um, três em pessoa, um em essência. E eu quero ver um pouquinho com você, os papéis da Trindade. Porque a maioria das pessoas, elas quando dizem a palavra Deus, elas tentam falar ou o Pai, ou então a própria divindade como num termo genérico. Mas eu quero que você entenda que se nós virmos que Deus, em essência, é três pessoas, Deus é três pessoas, então nós temos que entender que existem três, e qual é a função de cada um deles na história da redenção humana. Porque antes de todas as coisas, ele era Deus, ele continuava sendo Deus, coeterno, coigual, não havia insubmissão, nesse caso, não havia submissão um ao outro, porque os três existiam na eternidade. A Bíblia diz que o pai amava o filho amava o pai, e eles estavam na eternidade ali uns com os outros, e de repente eles decidem, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E nós começamos a ver que existe dentro desse plano de redenção, de criação, de redenção do homem, existem momentos onde o Pai se revela, existem momentos onde o Filho se revela, e existem momentos onde o Espírito se revela. Então, nesse plano de redenção, no plano de Deus, ou seja, dos três, o plano dos três, porque os três pensam e os três agem, nós podemos dizer então, e aqui tem várias passagens bíblicas para você poder ver isso e consultar isso, nós podemos dizer então, acima de tudo, que o Pai é o autor desse plano. Deus Pai, o Criador do plano, que o Filho executa o plano. Então o Filho é o executor do plano, e o Espírito Santo é aquele que revela e administra o plano. Então cada um teve e tem a sua função, e como nós vemos isso, é prazer de Deus trabalhar com você e em você. Então eu quero mostrar para você como é que Deus trabalha na história humana. Como é que Deus se apresenta, Deus sendo três, Pai, Filho e Espírito Santo, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se apresentam dentro de uma história, dentro de um contexto. E isso quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão agindo na sua vida agora, não é só o Espírito Santo. Isso quer dizer que o Pai tem uma função na sua vida, o Filho tem uma função na sua vida e o Espírito tem uma função na sua vida. Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, abra lá comigo, Efésios, capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 3, até no verso 14, vai nos mostrar um pouquinho dessa relação, da função de cada um, da ação de cada um na nossa vida, na história também da humanidade. E a partir do verso 3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E apresenta dois aqui, o Pai e o Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vá observando. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele,
e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Está falando do Pai. Por meio de Jesus Cristo, por meio do Filho, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Jesus, no qual temos a redenção. Aqui já está falando do Filho, nós sabemos disso. Se você for ler Colossenses, Filipenses, você vai ver que existe uma redenção, e essa redenção é através do Filho. Então o verso 7 começa a falar do Filho, no qual, porque falou aqui no verso 6 do amado, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então aqui a gente já identifica que Deus, em todo o seu plano, Ele nos cria, Ele nos escolhe, Ele nos separa, né? Ele nos escolhe para a adoção de filhos, e Ele faz isso através do Filho, através da redenção, pelo sangue, pela remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça também. Ou seja, o Pai nos influencia, o Filho nos influencia, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Aqui já está falando do Pai novamente, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Já está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo já traz o selo da promessa, a marca da promessa na nossa vida, o qual é o penhor da nossa herança. A Bíblia fala então aqui que o Pai nos dá uma herança, que nós temos essa herança em Cristo, mas a Bíblia também nos fala que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então nós vemos as três figuras aqui em Efésios, as três figuras agindo na história, as três figuras agindo na nossa vida. Então o Pai criou um plano, o Pai criou uma vontade para você, o Pai criou um destino para você, e o Filho veio e nos resgatou para que nós pudéssemos cumprir esse destino. No Pai nós temos uma herança em Cristo, através de Cristo, que o Espírito Santo nos garante essa herança, ou a propriedade dessa herança. Então nós vamos entender aqui que existem três pessoas. Eu quero ver com você, por exemplo, o Pai. E o Pai, ele é chamado da primeira pessoa da Trindade. Nós falamos, né? O Pai, a primeira pessoa da Trindade. A origem do termo da paternidade do Pai é porque o Pai cria. Nós vemos muito isso no Velho Testamento, e nós vemos Israel sendo chamado de filho de Deus, e Deus se dizendo o Pai da nação. Então o significado disso tudo aqui é que Deus, ele cria, o Deus que dá vontade, né? A palavra pai, ou pater, por exemplo, no grego, dá o sentido de que você cria algo, então aquilo é seu. Então se eu fiz esse celular, eu criei esse celular, eu sou o pai desse celular, porque eu que dei existência a isso. Então o pai é aquele que dá existência às coisas, né? O pai, então, ele é o nosso criador, ele então é a nossa figura de autoridade. Nós vemos isso, por exemplo, no termo Elohim, mas muito mais no termo Adonai. Adonai é aquele que deve ser obedecido, fala da autoridade, não é só uma autoridade, como Elohim tem o sentido de autoridade. Olha só que interessante, ele nos deu autoridade, mas Adonai vem dizendo que ele é a autoridade. Que interessante. Então o pai é símbolo de autoridade, o pai é símbolo de uma pessoa que treina,
que levanta, que edifica, que disciplina, que ensina. E ele representa a ideia perfeita de paternidade. Você tem um montão de exemplos aqui que eu coloquei para você, que dá o exemplo de paternidade. Pessoas que foram pais de algo. Fala de Jabal, fala de Abraão. George Washington é chamado o pai da nação americana, né, por formar aquela nação, por ser o primeiro. Então tudo isso traz o contexto de paternidade. E com relação à pessoa, a primeira pessoa, está se referindo por causa do uso da primeira pessoa, por causa da sua autoridade, diretamente manifestando a sua vontade como Deus, Criador e Governador do universo, que envia o Filho e opera por seu intermédio. Então ele é a primeira pessoa por ser o Criador do plano, ok? Por ser o Criador do plano e por enviar o Filho, ele é chamado Pai, a primeira pessoa. Nós vemos então que existe também a figura do Filho, e o Filho é chamado a segunda pessoa da Trindade. E esse termo da segunda pessoa, do Filho, se estabelece por causa do relacionamento entre essas duas pessoas na Trindade. Uma se chama de pai, a outra aceita a posição de filho. São coeternos, coiguais, imutáveis, onipresentes, oniscientes, onipotentes, mas dentro do plano da redenção. É isso que eu quero que você entenda. Esses termos são dentro do plano da redenção. Dentro do plano da redenção, a segunda pessoa da Trindade, ou Deus, o Filho, ele vai se subordinar ao plano criado e vai se subordinar ao tempo esperado. Então você tem que entender que Jesus, como sendo o Filho de Deus, ele aceita temporariamente uma posição subordinada ao Pai. João 1,18 diz que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Porque ele se subordina, ele é então reconhecido como o Filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus. Ele não foi criado por Deus, porque os três não foram criados, os três são incriados, porque ele foi enviado por Deus, ok? Então o significado desse termo filho, edificando sobre a ideia então da paternidade do Pai, a filiação de Jesus então denota a ideia de um relacionamento especial e inquebrável com o Pai. De subordinação à vontade do Pai, apesar dos dois terem a mesma autoridade e a mesma natureza, tanto que Filipe chega para Jesus e fala, mostra-nos o Pai. Jesus fala, poxa, eu estou há tanto tempo com vocês ainda não conseguem entender que eu e o Pai somos um, temos a mesma natureza, temos a mesma essência, fazemos as mesmas coisas, somos um. A pessoa, sendo então a segunda pessoa da Trindade, ele é chamado assim por causa da sua acessibilidade a nós, aparecendo em carne para gerar um relacionamento conosco, em o nome do Pai, e por sua ordem, visto que a redenção no plano de Deus se manifesta subordinada e dependente do Pai, ou seja, o Pai foi o primeiro a agir, o Filho o segundo a agir. O Pai primeiro a agir na criação, o Filho segundo a agir então na execução do plano, ok? E a terceira pessoa, o Espírito Santo, e a gente vê muitas vezes a palavra, o Espírito, sendo citada na Bíblia, do primeiro capítulo do Velho Testamento até o último capítulo do Novo Testamento, a palavra Espírito é usada para fazer referência a Deus, o Espírito Santo, ok? Então, a significância dessa palavra é algo que você não consegue ver. Por quê? No hebraico, Espírito, ruar, é um vento. Então é algo que você não consegue ver, ok?
Então a relevância disso é que o vento, ele vai trazer alento, ele vai trazer conforto, não é, para as nossas vidas, ele vai trazer direção, ele pode ser invisível, mas também pode ser poderoso. Ele é o elemento de vida da divindade que se relaciona conosco, com o nosso espírito, fala a nossa consciência, purifica os nossos corações e nos dirige nos caminhos retos. Esse é o Espírito Santo. E como terceira pessoa da Trindade, mais uma vez, nós entendemos que ele vem um pouco mais tarde do que a revelação do Pai e do Filho. Mais uma vez eu digo, na história do plano de Deus, ele vem um pouco mais tarde, no que diz respeito ao tempo. Então essa ordem do plano divino estava subordinada e dependente à do Pai e do Filho. Então a era do Espírito, o tempo do Espírito estava subordinada ao que o Filho iria fazer e ao que o Pai já havia feito. Então havia um tempo. Sendo enviado pelo Pai e pelo Filho, atua em nome deles e revela tanto um como o outro, e o glorifica não a si, mas a Cristo. Existem duas palavrinhas aqui, só a termo de conhecimento, que você consegue identificar mais, são termos teológicos, que fala sobre a trindade imanente e a trindade econômica. A trindade imanente quer dizer que eles são coiguais, coeternos, como nós falamos, coiguais, coeternos, têm a mesma substância, são os mesmos em substância, mas existe uma outra palavra que é chamada trindade econômica, ou seja, a forma como eles agem dentro desse plano, se manifestando no mundo como na criação, na redenção e na santificação. Então, se você ouvir a palavra trindade imanente, está falando que os três são um em substância. Se você ouvir a palavra trindade econômica, quer dizer que esses três, que são um em substância, agem em tempos diferentes e se relacionam. Por exemplo, muitas vezes o Espírito está agindo, mas o Pai também está agindo de uma outra forma e o Filho já agiu. Então, isso fala da economia, isso fala da disposição de cada um. Ok? Então, como nós vimos, a descrição do plano de redenção, por exemplo, toma a forma de um pacto, não só entre Deus e o seu povo, como também entre as várias pessoas dentro da Trindade, de maneira que há, por assim dizer, uma divisão de tarefas. Isso é a trindade econômica, divisão de tarefas, cada pessoa tomando voluntariamente determinada fase da obra. Então, primeiro, ao Pai atribui-se em primeiro lugar a obra de criação. O Pai é, em geral, o autor do plano de redenção. Segundo, ao Filho atribuiu-se a obra de redenção, tomando a natureza humana de forma que, como cabeça e representante do seu povo, pudesse, como seu substituto, assumir a culpa e o pecado e sofrer o equivalente completo pela penalidade da morte eterna que sobre estes pesava. Ele deu deste modo plena satisfação às exigências da justiça, exigências essas expressas nas palavras: a alma que pecar, essa morrerá. E o salário do pecado é a morte. Pagou então a penalidade que pesava sobre estes e ganhou para eles a salvação. Agindo como Rei e Salvador, e também como cabeça da igreja, que ele vai assim formando, dirige o reino no seu progresso e está sempre presente com o seu povo. E a terceira pessoa, ao Espírito Santo, são atribuídas as obras de regeneração, ou o novo nascimento, e de santificação, ou a aplicação aos corações dos indivíduos da expiação objetiva que Cristo realizou. Ele faz isso renovando espiritualmente os corações, operando neles a fé e o arrependimento, purificando-os de toda mancha do pecado. Então a redenção, no sentido mais amplo, é então um assunto planejado pelo Pai, comprado pelo Filho e aplicado pelo Espírito Santo. Mais uma vez, é um assunto planejado pelo Pai, comprado pelo Filho e aplicado pelo Espírito Santo. Então cada pessoa, gente, participa até certo ponto da obra um do outro. João capítulo 14, verso 9, verso 11 diz assim: quem me vê, a mim
vê o Pai. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Ou seja, era o Pai agindo através de Jesus. Então o Pai estava envolvido, apesar daquele momento ser um momento onde a obra da redenção estava sendo executada. 2 Coríntios capítulo 5, 19, é saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, mais uma vez, o Pai agindo através do Filho. Então, mesmo sendo a era do Espírito, Cristo ainda se manifesta a nós, o Pai ainda se manifesta a nós. Então, aquilo que um faz, os outros participam, em vários graus de proeminência. A verdade é que houve 3 grandes eras ou dispensação na história da redenção, correspondendo às 3 pessoas da divindade, manifestando as mesmas sucessivamente. Então, a do Pai começou na criação e prosseguiu até o início do ministério público de Jesus. Ali nós vemos a era do Pai. Mas como eu disse para você, Cristo várias vezes se apresentou aos homens, como na sarça ardente, era uma cristofania. Cristo, o Filho, se apresentando, mas aquela ali era a época do Pai. A do Filho, compreendendo um período de tempo relativamente curto, sendo esse o período importante em que se operou objetivamente a redenção. Começou com o ministério público de Jesus e prosseguiu até o dia de Pentecostes. E ali nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo. O Filho em carne, o Pai trazendo a instrução e o Espírito Santo capacitando o Filho. E a do Espírito começou com a descida do mesmo sobre os discípulos no dia de Pentecostes e continua até hoje. Qual é a aplicação de tudo isso? Vamos lá, vamos chegar a uma conclusão. Nós vimos que Deus é uma essência, 3 pessoas, ou 3 pessoas com a mesma essência, com os mesmos atributos. Nós vimos que eles operam, eles têm a mesma substância. Nós vimos que eles operam muitas vezes em tempos diferentes, mas coagindo uns com os outros, agindo de forma conjunta uns com os outros, têm a mesma vontade, né? Se submetem uns aos outros, né? Enquanto era a época do Filho, o Filho se submetia ao Espírito e ao Pai. Enquanto era a época do Pai, o Filho e o Espírito se submetiam ao Pai. Enquanto é época do Espírito, né? O Espírito ele vem se submetendo ao Filho, ele vem se submetendo ao Pai. Então eles vêm agindo de forma conjunta. Mas qual é a relevância disso tudo para a gente? Por que o conceito de trindade é extremamente importante para nós? João capítulo 17, verso 3 vai dizer que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A doutrina da trindade é importante porque Deus é importante para a gente. O primeiro fato que você tem que entender é que nós queremos entender mais a Deus. Não entender para dizer e nos vangloriarmos, dizendo que nós conhecemos a Deus e que tudo que eu sei é porque eu conheço a Deus e por isso você não conhece a Deus. Porque a forma que eu conheço a Deus é melhor do que a forma como você conhece a Deus. Deus vai se revelando de maneiras diferentes. Enquanto nós vamos nos abrindo, Deus vai se revelando. Entender sobre a trindade, na realidade, o que é interessante de você entender na trindade, você entende que Deus, ele tem um atributo, mas o que é interessante você entender é justamente o fato da trindade econômica, o fato da função, o fato de que eles vêm agindo, os 3 agem nas nossas vidas. Eles agem para quê? Qual é a aplicação da doutrina da trindade na nossa vida? Número 1, nós podemos dizer então que a nossa vida, com base na doutrina da trindade, o que eu chamaria de vida trinitariana, você entende então que Deus é um, você entende a singularidade da essência de Deus agindo em você e em mim. Deus não precisava criar o homem
porque estava se sentindo só. Antes do mundo vir à existência, já havia uma comunhão eterna de amor na Trindade. A criação do mundo é fruto do amor abundante e transbordante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três, ali na hora, disseram: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, tenham eles domínio. Nós entendemos que o Pai nos ama, o Filho nos ama e o Espírito nos ama. A vida trinitariana, a vida quando nós entendemos a Trindade, nós entendemos que os três agem de forma singular porque nos amam. Os três são um em essência, são um em atributos. Número 2, nós entendemos que a salvação é pela graça. Apesar de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, da Trindade, não somos a plenitude do ser divino, como nós dissemos, mas apenas uma representação de uma parte de quem Deus é. Por isso não temos em nós mesmos o poder para nos salvar e precisamos daquele que é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, o Espírito é todo-poderoso, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso. O Pai, em todo o seu poder, Ele criou um plano para que nós pudéssemos viver com Ele. O Filho nos resgata para que nós possamos viver nesse plano, e o Espírito Santo executa na realidade esse plano em nós, para que nós possamos desfrutar de todo o plano de Deus. Nós precisamos ser salvos. Você precisa ser salvo. A pior coisa desse mundo são pessoas que dizem: eu não preciso de salvação. Vá oferecer, no caso, vai dizer para uma pessoa que Deus quer que ela progrida financeiramente, uma pessoa que já tem progresso financeiro, ela vai dizer: eu não preciso desse seu Deus de progresso financeiro, porque eu já tenho por mim mesmo. Para que eu vou precisar me submeter a conceitos e ideias que eu não gosto, e eu tenho aqui o dinheirinho que eu quero? As pessoas não entendem que salvação vai muito além. Salvação é relacionamento com Deus. Salvação é relacionamento com Deus. Número 3, existe uma devoção. A aplicação de nós entendermos a Trindade como um todo, veja na função, veja na Trindade econômica, que eles se devotam um ao outro. Isso é lindo. Somos chamados para, em tudo o que fizermos, vivermos para a glória do Deus Trino. E somos convidados a imitá-lo de forma cada vez mais profunda. Toda a minha vida deve ser vivida pelo Espírito, através do Filho e para o Pai. Porque é assim que a Trindade se relaciona. É assim que a Trindade, de forma econômica, na sua função, no seu tempo, se relaciona um com o outro. É o Espírito glorificando ao Filho, o Filho glorificando ao Pai. É o Pai glorificando o Filho, glorificando o Espírito. É o Filho glorificando ao Pai e ao Espírito. A cada momento, um está glorificando o outro, um está exibindo o outro, um está mostrando o outro, um está revelando o outro. E eles amam fazer isso porque são um em essência. Isso nos lembra da humildade da Trindade, que vive para exaltar as outras pessoas da divindade. O Espírito busca a glória do Filho, o Filho busca a glória do Pai, e a alegria do Pai é buscar a glória do Filho e do Espírito. Quando vivemos para a glória de Deus, somos inseridos nessa comunidade de glória, onde Deus tem prazer em glorificar os seus filhos. Deus disse para Abraão: eu te glorificarei. Olha só que prazer que Deus tem. Eu te glorificarei. Quando você entende isso, quando você entende a Trindade, que a Trindade trabalha dessa maneira, você não tem problema em receber glória de Deus, porque Deus ama glorificar os seus filhos, Deus ama expor os seus filhos, Deus ama revelar os seus filhos, Deus ama exibir os seus filhos, Deus ama. É prazer de Deus te abençoar. E eu sei que em contrapartida é prazer nosso dizer que nós fomos abençoados por Deus. Olha só a comunhão que nós temos. Isso tudo acontece no âmbito da Trindade. A própria Trindade faz isso.
né? Como é que nós entendemos isso? E nós podemos então nos lembrar que a verdadeira devoção cristã é motivada pela glória e pela majestade da natureza e dos caminhos de Deus, e não pelos benefícios que Deus pode trazer à pessoa. Entendemos que devemos valorizar uns aos outros e não buscar os nossos próprios interesses. Se você entende que Deus faz isso com você, você pode fazer isso com outras pessoas, glorificar outras pessoas, exaltar outras pessoas, louvar outras pessoas, honrar outras pessoas, porque Deus faz isso com você, e você é expressão de Deus, como filho de Deus, você é expressão de Deus, e a Trindade nos ensina isso. Isaías capítulo 58, verso 1 a 4, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos de justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. O que Deus estava querendo dizer aqui? Deus estava querendo dizer que o pecado do povo, apesar deles se chegarem para Deus, apesar deles terem uma religião aparente e talvez um desejo aparente por Deus, se esqueciam das outras pessoas. Não é assim o que muitas pessoas fazem quando elas batem no peito e dizem: eu não preciso de igreja nenhuma? Porque igreja é comunhão. A Trindade nos mostra o quê? Comunhão. Não há como uma pessoa crer na doutrina da Trindade e não crer na Santa Igreja. Por isso o credo apostólico vai dizer: eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e na Santa Igreja. A igreja, gente, é composta por humanos, a igreja é composta por gente que erra. E aqui, o que as pessoas aqui estavam querendo dizer? Não, eu amo a Deus e Deus é o que importa para mim. Gente, se Deus se importa com pessoas, e você não se importa com aquilo que Deus se importa, na realidade, me escute, você não se importa com Deus coisa nenhuma, porque o coração de Deus está nas pessoas, está em glorificar os seus filhos, está em salvar os pecadores, está em trazer luz para os perdidos. E se você não se importa com isso, e tudo o que você quer fazer é viver para você mesmo, você não está vivendo uma vida baseada na Trindade, você não está vivendo uma vida baseada naquilo como Deus vive. Eu tenho uma música chamada O Espírito de Deus, né, que a gente canta justamente com relação a isso. Eu quero viver o que tu vives. Se eu quero viver nessa dimensão, eu tenho que viver com pessoas, porque Deus se agrada em viver no meio do seu povo. Veja bem, Deus estabelece um tabernáculo no meio de um povo rebelde, gente. No meio de um povo rebelde, Deus disse: eu tenho prazer em estar aí com vocês. E aí? E a gente bate no peito e diz assim: não preciso de igreja, que igreja é isso aí, é um círculo de pessoas, é uma panelinha, ninguém me interessa, ninguém fala nada, é isso, aquilo, outro. Não, gente, nós fomos inseridos dentro de um contexto, nós fomos inseridos dentro de uma família, nós fomos inseridos dentro de um corpo, e a igreja, queira você ou não, é o corpo de Cristo. A palavra eclesia fala de pessoas que foram chamados para fora para uma reunião. Então você não faz parte da igreja se você não se reúne. Preste atenção nisso. Vamos ao básico do cristianismo. A igreja, quando a gente fala, não é uma pessoa a igreja é um corpo.
A igreja é um corpo, e se você, como célula desse corpo, não se relaciona, você morre. Por isso o apóstolo Paulo fala lá com relação à Santa Ceia, dizendo que há muitas pessoas que morrem porque não discernem o corpo. Não discernem, não percebem o corpo. Por quê? Porque tudo que elas querem é se relacionar com Deus. É a única coisa que elas querem, se importam com Deus. E lá em João, olha só, olha só que interessante, graças a Deus. Lá em João, primeira epístola de João, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos, é essa, que Deus é a luz. Melhor, vamos lá do início, versículo 1, 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, ao Filho. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e delas damos testemunho, e vou-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Pessoas. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, é claro. Mas a comunhão que você tem do Pai com o Filho é para que você tenha comunhão conosco, é o que diz a palavra. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Nós temos que entender que pela palavra, se você não faz parte na prática de um corpo, você não faz parte do corpo de qualquer maneira. As pessoas que dizem, a igreja não serve para mim, está olhando para o lado humano e não está atentando para a realidade divina. Gente, é você quem tem que mudar o corpo. É você através da sua influência. O problema é que os crentinhos, bebezinhos, o que eles querem? Eles querem constantemente ser afagados pelo corpo. Eles querem receber a atenção do corpo, quando a Bíblia diz que quando você cresce, você é quem faz. Nisso daí nós já vemos quem ainda é bebê e quem é maduro, porque o bebê chama a atenção para si, o maduro ele quer dar a atenção, ele quer exibir. Nós já vimos isso, que o conceito da Trindade não é chamar a atenção para si. O conceito da Trindade é dar atenção é exibir a outra pessoa. Então a pessoa que diz, não recebo muita coisa, é porque não está dando nada. E olha só o que João diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Não existe igreja de pessoas sozinhas, individuais. A igreja é um termo plural. A igreja é um termo no plural, é a reunião de pessoas, com outras pessoas que se reúnem todas com Deus. Entenda isso. E o erro de Isaías 58 era justamente isso. As pessoas tinham prazer com Deus, faziam as coisas de Deus, mas não se importavam com outras pessoas. E aí diz a palavra, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então a transgressão, a rebelião do povo era que de forma religiosa eles buscavam a Deus, mas o faziam por causa dos seus próprios interesses. E quando assim faziam, isso gerava contendas e rixas em quem é mais religioso, quem sabe mais, ou quem é mais espiritual. Temos que tomar cuidado com isso, gente. 1 Coríntios 13:5. O amor não procura os seus próprios interesses. Filipenses 2, 20 a 21, na Bíblia Viva, diz, não há ninguém que tenha esse interesse verdadeiro por vocês como Timóteo. Cada um dos outros parece preocupar-se com os seus próprios planos e não
com os de Jesus. Número 4, quando nós entendemos a doutrina da Trindade, nós temos que há uma vocação comunal, ou seja, que nós fomos chamados para viver em comunhão. São 3 que vivem em comunhão. São 3 pessoas que vivem em comunhão. Isso quer dizer que a igreja é comunhão, koinonia. A igreja é comunhão. Não há igreja sem comunhão. Você tem que repetir isso para você mesmo. Não há igreja sem comunhão. Nós somos chamados para viver em comunhão, assim como a Trindade vive em santa comunhão, em santo relacionamento. Nós temos que viver em comunhão com Deus, sujeitando-vos, portanto, a Deus. João diz isso aqui. Isaías dizia lá e as pessoas entendiam isso. Vivemos em comunhão com Deus. Vivemos em comunhão e em subordinação aos homens, às funções dos homens. Como seres humanos, como filhos de Deus, nós somos todos iguais. Mas existem funções diferentes dentro do corpo. E isso nós entendemos na Trindade econômica. A Trindade econômica vai dizer para você que existem funções diferentes, existem tempos diferentes. Hebreus 13:17 diz: obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. 1 Pedro 2:13: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, e aí ele continua. 1 Pedro 5:5: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. 1 Coríntios 16:15-16 na NVI, diz assim: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto de Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles, e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Ou seja, há uma submissão, há uma vocação para nós vivermos em comunhão com as funções que são delimitadas na igreja. E também muito importante, vivermos em comunhão uns com os outros. Gálatas 5:13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Efésios 5:21: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A Bíblia fala que nós somos dependentes uns dos outros. 1 Coríntios 12:8 diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Efésios 4:25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não existe igreja sem comunhão, não existe igreja unitária. Você não pode dizer, me entenda isso, que você é a igreja individual, porque a Bíblia não mostra isso. O termo usado no grego e no hebraico não mostram isso. A igreja é uma reunião, um ajuntamento de pessoas que se submetem a Deus e uns aos outros. Então a doutrina da Trindade nos mostra isso, nos revela essa verdade. Entendendo isso, eu quero nas próximas aulas trazer para você, agora sim, nós vamos entender quem é o Pai, nós vamos entender quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Nós vamos entender as 3 pessoas de formas distintas e a ação delas na nossa vida, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus, amém.